Olá, Albertinhos. Estamos bem? Pessoal, nosso tópico de hoje é raízes da função do segundo grau. Para a gente calcular uma raiz de uma função, o f de x tem que ser igual a zero. Nós usamos aqui essa fórmula que é conhecida como a fórmula de Bhaskara. A gente vai voltar aqui ao nosso exemplo 1, que a gente já comentou em aula anterior, e vamos começar a treinar a fórmula de Bhaskara em si. O primeiro passo é identificar os coeficientes, né? O a vale 1, né? O b é o coeficiente que vem do lado do x, portanto, aqui é o menos 4, e o coeficiente c vale 3. Nós temos aqui a nossa fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, a fórmula do delta que é essa daqui, b ao quadrado menos 4ac. Então, Robertinho, vou pegar essa fórmula aqui do discriminante e vou repetir aqui embaixo. Pronto. Então, e no segundo passo, a gente vai fazer as devidas substituições. Repete aqui o delta igual o b. Quanto que vale o b? Vale menos 4. Como é negativo, eu coloco aqui no parênteses. Repete aqui o expoente 2, que faz parte da fórmula. Repete o menos 4, que também faz parte da fórmula. Multiplico pelo a, o a vale 1. E o c vale quanto? O c vale 3. Agora é só fazer o cálculo aí, pessoal. Aqui, Robertinhos, repete o delta. Menos 4 ao quadrado dá 16. Repete aqui o menos. Aqui, ó, é um produto de 3 fatores. Então, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. E por fim, essa subtração aí, 16 menos 12 dá 4. Logo, esse delta ele é um valor positivo. Você tem essas 4 observações e ali, como o exemplo 1 deu 4, deu mais 4, a gente observa, portanto, que o nosso delta ele é um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, se encaixando aqui. Observação número 1, a parábola intercepta. Repara que a parábola, ou seja, o gráfico intercepta o eixo x em 2 pontos distintos, né? E de fato, a gente já fez anteriormente esse exemplo 1, já viu o gráfico dessa função. A gente viu aqui que o gráfico realmente ele intercepta o eixo x em 2 pontos distintos. Ó. Ele intercepta o eixo x aqui no 1 e também intercepta o eixo x aqui no 3, que são as duas raízes dessa função. Tá bom? O que mais ele fala aqui na observação 1? A função tem o quê? 2 zeros, ou seja, duas raízes reais diferentes. Agora a gente vai confirmar. A gente vai fazer aqui o cálculo usando a fórmula de Bhaskara. Eu vou repetir aqui o x igual menos. Agora eu substituo cada um dos seus coeficientes ali. Vamos lá. Menos 4 aqui no parênteses, que é o valor do b. Repete o mais ou menos. Repete a raiz. Então o delta vale 4. Então eu venho aqui e substituo. Aqui embaixo é 2 vezes o a. O a gente já sabe, vale 1, né? Então aqui nós temos menos com menos, dá mais, ficando, portanto, mais 4. Repete aqui de novo o mais ou menos. Raiz quadrada de 4 vale 2. E lá embaixo eu multiplico. 2 vezes 1 dá 2. O delta é positivo, então eu tenho que encontrar duas raízes diferentes. Olha lá, o x1, você pega apenas aqui ó, o sinal positivo. Então você vai pegar 4 mais 2, dá 6. E lá embaixo você repete o 2. Então fica 6 dividido por 2, dá 3 aqui essa divisão, né? O x2 você vai pegar o menos. Então você vai agora subtrair aqueles valores que estão ali em cima. E o 2 lá de baixo você volta a repeti-lo. E aí você divide. 2 dividido por 2 dá 1. As raízes valem 1 e 3. Batendo, portanto, com a parte gráfica. Então, vale 1, né? Vale 1 e também 3, são as duas raízes. A outra forma de você encontrar essas mesmas raízes é você usando ali a observação número 4. Repara que aqui no nosso exemplo 1, o a realmente vale 1. É usando ali a fórmula, a ideia, né? A soma e o produto. Aqui no nosso exemplo, o b vale menos 4. Portanto, aqui na soma eu venho com o b trocando o sinal desse b. Aqui vem como mais 4. Já o produto é o próprio c. Nosso exemplo, o c ele vale 3 e lá para o produto vai esse próprio 3 sem trocar o sinal. Pronto, então eu tenho a soma e o produto. Agora você vai ter que usar o raciocínio lógico, tá? Então aqui agora você vai fazer o seguinte, vai pensar a seguinte ideia. Eu tenho a soma e tenho o produto. Então eu tenho que encontrar dois números, que é justamente o x'
e o x, duas linhas, exatamente as nossas raízes, né? Então eu tenho que encontrar dois números cuja soma tem que dar 4 e o produto, a multiplicação deles tem que dar 3. Então, se você pensar comigo, você vai ver que esses dois números que eu quero encontrar é o 1 e o 3. Repara que se eu somar o 1 com o 3, vai dar 4. 1 mais 3 dá 4. Aí bate aqui com a soma. Realmente deu 4. E se você multiplicar 1 vezes 3, realmente o produto dá 3. Então, esses dois números vão ser as minhas raízes, né? Batendo ali com a nossa resposta que a gente resolveu através da forma de Bhaskara.